Oi gente, tudo bem? Eu sou Maria Clara, nós somos estudantes de pedagogia e estamos aqui para apresentar um trabalho que o Juan vai falar um pouco mais sobre. Nosso objetivo com esse vídeo é fazer um debate sobre a educação inclusiva no âmbito da escola pública. Então nós reunimos alguns professores e produzimos um debate com eles sobre a educação inclusiva, se ela acontece ou se realmente ela ficou só no papel e quais são os empecilhos para que isso aconteça. Então fiquem com o vídeo. Queria saber quem são vocês. Sim, Patrícia, graduada em pedagogia e sou funcionária pública, professora. Eu sou Michele, sou cuidadora de alunos especiais, também sou funcionária pública e estou cursando pedagogia. Alice, graduada em pedagogia e pós-graduando em neuropsicopedagogia. Júlio, graduado em pedagogia, também em biologia e pós-graduado em ciências. Muito bem. Eu quero agora saber de vocês o que para vocês significa inclusão. O que para vocês seria incluir? Qual é o significado de inclusão para vocês? Inclusão é quando você coloca o aluno atípico no meio dos alunos do ensino regular normal e não segregado, sem segregação. Então, eu acho que a inclusão, eu concordo com a Michele, que entra nesse espaço, porém a gente ainda tem algumas questões a ver sobre como essa inclusão é vista, né? Porque não é só colocar dentro de um espaço, né? Tem inúmeras outras questões que precisam ser revistas. E agora uma pergunta assim talvez para reflexão, mas eu queria saber para cada um se vocês acreditam na inclusão da forma como ela acontece hoje, da realidade da escola hoje que a gente trabalha, da escola pública, se vocês acreditam que a inclusão é de fato uma realidade ou se existe algum questionamento daquilo ali. Eu queria que vocês me fizessem a opinião de vocês sobre isso. Eu não acho que acontece da melhor forma possível. Poderia ser melhor, poderia ser mais bem pensado. Também existe a dificuldade, não só do ambiente escolar, mas as famílias, muitas das vezes eles não querem aceitar e isso acaba atrasando o diagnóstico da maioria das crianças, principalmente na educação pública, nas escolas públicas. Eu acho que, concordo com isso, são vários pontos que a gente precisa pensar, né? Primeiro, né, sobre nessa primeira infância, né, onde a criança ela começa a dar alguns indícios, né, e a gente não tem um sistema público de saúde, né, as famílias muitas vezes, né, não são esclarecidas sobre isso, e isso faz com que a criança, né, por vezes, tenha muito prejuízo no processo de ensino-aprendizagem, né, e de sociabilidade, enfim, entre outros problemas. Esse é o primeiro ponto. E dentro da escola, isso, né, vem para dentro da escola, principalmente quando a gente pensa que na nossa estrutura, né, a gente fala muito na faculdade sobre o tema educação inclusiva, quando na verdade a gente nem sempre vai conseguir, de fato, dimensionar, né, o que é uma criança, de fato, em crise. A gente sabe muito a teoria, mas a prática, né, fica a desejar, né? Então, são outras questões também, né? Questão em relação à adaptação de material, né? Muitas vezes a gente não tem a formação, mesmo tendo a boa vontade, a estrutura, né, da escola, a falta de profissionais. Então, tudo isso corrobora que, né, embora exista em lei a inclusão, na prática, como está sendo a inclusão para essa criança? A gente só está colocando ela dentro de uma sala, né? Porque a gente inserir não necessariamente acaba sendo uma inclusão. Ela pode estar ali com o todo, mas aquilo ali pode não estar fazendo sentido para ela, né? Então é alguma coisa para a gente se pensar. Então, eu concordo muito com o Júlio também nesse ponto, porque as crianças, por exemplo, tem essa questão das que não têm laudo, mas as que já têm laudo, às vezes elas estão inseridas na escola, mas não estão incluídas. E isso vai também da adaptação da escola. Por exemplo, a gente tem uma aluna cadeirante aqui e a sala de recurso é no último andar. Então, a criança não tem ali um ambiente que está pronto para receber ela. Então, acho que não, por mais que os órgãos governamentais do Estado, a escola tenham, na prática é bem diferente da legislação. Existe um movimento de inclusão, ele existe. Eu acredito que parta mais de quem está dentro da escola todos os dias, que somos nós professores. Né? Essa boa vontade que foi falado aqui, muitas vezes não é o que faz a diferença.
Na verdade, não é o que deveria fazer, ela faz. Porque muitas vezes, se não houvesse essa boa vontade, a coisa não aconteceria. Nós sabemos que não basta boa vontade, né? Ela tem que estar aliada a outras coisas para poder fazer acontecer essa inclusão de fato. Quando eu digo fazer parte de um todo, não é pegar a criança, como já foi dito aqui, né, e colocá-la no meio e deixar lá. Esse não é esse todo. Que ela tenha condições de se desenvolver como os outros, dentro daquela limitação, daquela capacidade que ela tem, e que ela tenha esses recursos para isso, essa possibilidade dela se desenvolver. E daí, se ela for ou não for no tempo dela, já é uma outra questão, né? Então, mas que ela tenha essa ferramenta, que ela tenha esse recurso, que ela tenha esse acesso para que ela possa chegar até onde ela conseguir chegar naquele momento, né? Temos variedades de vários alunos com várias, quer dizer, me ajuda aí, questões e que sabemos que cada um tem o seu tempo, assim como qualquer outra pessoa, como eu, como você. Mas se me der os ferramentas, você vai saber até onde eu vou. Ele vai saber, né? A Alice vai saber. Essa questão de que nem sempre essas ferramentas estão disponíveis, que é onde o profissional tem essa dificuldade de conseguir executar o trabalho, né? Então, se não é ofertado, às vezes por uma falta de conhecimento, uma coisa, isso acaba, mesmo a gente querendo muito, né? E a gente sabe que isso atrapalha muito o processo, né? É exatamente isso que você está falando. Existe a boa vontade, mas às vezes não tem pessoas o suficiente para conseguir, né, sanar essas questões. É isso. E o estudo ele é constante, né? Eu estou estudando e acredito que todos aqui estão. Então, são descobertas coisas que eu nem sabia que existiam. Eu não tenho vergonha de dizer que, né, algumas coisas eu descobri. Nossa, isso existe. Eu posso ajudar meu aluno com essa ferramenta, eu nem sabia. Então, assim, estagnar, agora o momento é de buscar. Nós temos buscado isso individualmente, né? Eu vou atrás de curso de extensão e faz uma pós-graduação, porque é assim que nós descobrimos o que é possível para o nosso aluno crescer. Então, esse trabalho tem sido nosso, professores, né? É a gente que vai atrás, é a gente que vai atrás do que é melhor para o nosso aluno. Essa inclusão, ela está se movimentando, mas seria excelente se tivéssemos um apoio, né, um apoio maior, para que recursos para nós, professores, podermos fazer o trabalho com excelência, que eu acredito que é o que os nossos alunos merecem. Que a lei vai ser cumprida de fato, né? Tem a lei, mas, né, essa fiscalização fica muito a desejar, né? Quando a gente entra na escola, a gente vê, né, crianças que, inclusive, muitas vezes têm até o laudo, mas estão assistidas, mesmo tendo algo que comprove o porquê que essa criança não tem um professor de apoio, por exemplo. Mesmo, né, legalmente falando, ela tem um laudo, que ela tem direito. O que impede dela garantir esse direito, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa estar atento para fazer de fato a inclusão ser mais válida, não que não seja. A gente tem que estar mais rigoroso com isso, para que ela saia do papel, né, e venha para a parte prática, né, não para um grupo, mas para todos, né, porque educação é para todos. É isso. É isso. Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom?